Oi, meu nome é Gibran, aqui do canal Natal em Chamas, e hoje vamos narrar a história de Antônio Basílio Filho. Segundo relatos de amigos, o Basílio vem de uma família pobre e humilde, inclusive chegando ele até a passar fome. Pelo fato de passar necessidade, ele era magro e tinha uma cintura bastante fina, e reza a lenda que não teve condições de servir a aeronáutica pela sua condição física. Porém, apesar de todas as dificuldades sociais e de uma época que talvez gerasse poucas oportunidades, ele tinha uma inteligência notória, era esforçado e batalhador. Se formou em economia e logo ingressou nos quadros da UFRN. Foi muito ajudado pelo Jussier Santos, então presidente do América Futebol Clube. Já tinha sido vereador em Eduardo Gomes, atual Parnamirim. Não esqueçam que Parnamirim já se chamou de Eduardo Gomes. Ensinava tanto em Caicó como em Eduardo Gomes. Era arrimo de família e ajudava por volta de 20 dos seus parentes. No ano de 1984, ele era professor da UFRN, secretário de planejamento da prefeitura de Eduardo Gomes e treinador do time juvenil de futebol do América. Eis uma foto dele como treinador de futebol. Com todo esse histórico, já podemos perceber que ele ocupava uma posição de destaque nos primeiros anos da década de 90 aqui em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Quando no dia 2 de julho de 1984, para ser bem específico, um sábado, sai estampado na primeira página de um dos grandes jornais de circulação aqui de Natal. Mas antes, eu quero aqui mostrar para vocês, coisa que eu não faço muito, mas a partir de agora eu vou mostrar o meu livro que há pouco tempo, menos de um ano, eu escrevi, do Uber ao êxtase. Quem quiser adquirir o meu livro, o livro custa R$35. Se você for adquirir de Natal, a gente pode marcar e eu entregar o livro pessoalmente para vocês com uma maravilhosa dedicatória. Quem for de fora, o frete não passa de R$15. Entre em contato comigo para adquirir. Agradeço muito você que queira contribuir com o meu trabalho. Vamos voltar para o vídeo. Assassinado professor com 6 tiros. O corpo do Basílio, que tinha 41 anos de idade, fora encontrado na madrugada anterior sem vida dentro de um açude às margens da BR-304, nas proximidades de Macaíba. Ele estava crivado de balas e foram encontrados 4 projéteis. A perícia a priori concluiu ter sido usada uma arma de baixo calibre como um 22 e tudo indicava ser um latrocínio, roubo seguido de morte. O seu carro, um Del Rey, um cordão de ouro, uma pulseira de ouro e um relógio também foram subtraídos, foram levados. A priori não se tinha nenhum suspeito. A imprensa da época estampou o corpo dentro do açude em um estado deplorável, coisa que eu me recuso a colocar aqui no canal, mesmo com a imagem embaçada. Eis uma foto já dos policiais militares e vários curiosos vendo o corpo do professor Basílio minutos antes dele ser levado pelo ITEP. No velório dele deu centenas de pessoas, assim como no seu sepultamento. No outro dia encontraram o seu carro, que era um Del Rey. Eis uma foto do carro que fora encontrado a propósito na Ribeira. Daí algumas hipóteses começaram a ser levantadas. A hipótese de latrocínio ainda continua sendo forte, apesar do delegado
Maurílio Medeiros defender outra tese, mas quase idêntica. O brutal assassinato pode ter sido praticado por jovens viciados ou desportistas frustrados por alguma decisão do treinador. O latrocínio pode ter ocorrido após um embalo sexual, de uma carona que a vítima deu ou de um sequestro feito por parentes de um rapaz morto por um irmão de Basílio. Pois é, inscritos aqui do canal Natal em Chama, deixo vocês julgarem as hipóteses levantadas na época. Um fato que eu ainda não mencionei: o irmão do professor Basílio tinha praticado um homicídio e, como vocês viram no recorte, tudo isso podia ter sido por motivo de vingança. Essas hipóteses, de certa forma, lembre-se, estamos na década de 80, colocava em xeque a masculinidade do professor Basílio. Essas hipóteses não foram bem vistas por amigos e familiares, que logo soltaram essa nota dizendo que o mesmo era noivo. Se ele era homossexual, não tem como eu afirmar isso. E isso não deixa ele uma pessoa melhor e nem pior. Mas uma coisa é certa: se hoje existe bastante preconceito, imagine você se assumir naqueles remotos anos. Em menos de uma semana já se tinha um suspeito e, ao mesmo tempo, as suspeitas de roubo seguida de morte, ou seja, o latrocínio, foram lentamente sendo descartadas. E como todos aqui que eu vou colocar são suspeitos, eu vou subtrair os nomes. Mas vamos ao recorte. Um suspeito na morte do professor. A polícia está praticamente convicta de que a morte do professor Antônio Basílio não foi consequência de um assalto praticado por marginais comuns. Os disparos foram efetuados de dentro do carro, através do acolchoado do assento dianteiro, indicando que havia um grupo de pessoas, talvez conhecidas do professor. Segundo aí as linhas de investigação, eram conhecidos ou um conhecido do professor que tinha praticado esse homicídio. Outro detalhe: encontraram dentro de um carro um cinzeiro do motel Chuá, motel esse que antigamente ficava na estrada de Ponta Negra, hoje conhecida como engenheiro Roberto Freire, e tudo indicava que era um crime com conotações sexuais. Esse primeiro suspeito, por falta de provas, foi logo liberado. Poucos dias se passam e outras pessoas são presas como suspeitos. Nesta mesma matéria foi publicado que o professor Basílio frequentava casas de massagens e vários suspeitos foram interrogados, mas sem nada a acrescentar nas investigações. Como na própria matéria falava que vários homossexuais e pastores de carro, que a gente chama de franelinha, tinham sido interrogados, mas logo em seguida liberados por falta de provas. Passa-se um mês e nada de novo surge. E sejamos sinceros, esse caso começou a esfriar. Quando chega em março do ano seguinte, 1985, temos a seguinte notícia: o vereador teria mandado matar o professor Basílio. Novamente, como esse vereador é apenas um suspeito, eu não vou citar o seu nome. Mas tal vereador, que era do PSDB de Eduardo Gomes, atual Parnamirim, era acusado de tráfico de drogas, tráfico de munição exclusiva das Forças Armadas, corrupção e aliciamento de menores e várias outras coisas que eu prefiro nem citar. Todas essas investigações foram infrutíferas e ninguém foi preso. Até hoje fica a pergunta no ar: quem matou o professor Antônio Basílio Filho e quais foram os motivos? Um puro latrocínio? O crime teve conotação sexual ou foi vingança? Uma coisa eu pude
perceber nas matérias que eu li a respeito do professor Basílio. Ele era uma pessoa estudiosa, batalhadora, esforçada, ajudava muito dos seus parentes, independente qual fosse a sua orientação sexual. E a propósito, existe uma escola que se chama Escola Estadual Professor Antônio Basílio Filho, em sua homenagem. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo se vocês já ouviram falar sobre esse caso. E por favor, galera, quem puder dar like, que ajuda pra caramba a divulgar, a expandir o alcance do vídeo. Por favor, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Quem quiser fazer Pix para mim, ó, para que ajude aí o meu trabalho, pode fazer. O Pix tá aí embaixo na descrição do vídeo. Inclusive o meu canal ele tem uma crescida, algumas pessoas até fizeram alguns Pix. Agradeço, pode ser Pix de R$1, R$2, pode ser Pix de R$1 milhão. O Malafaia recebe Pix de R$100 mil, porque eu não poderia receber. Claro, isso é uma brincadeira. Pessoal, é isso. Próxima semana tem mais. Valeu!